Hallo, meine Lieben, guten Tag! Hoje vou trazer para vocês uma palavra com a letra X, X, em alemão, X. E é um pouco difícil, né, encontrar uma palavra que comece com X, mas eu vou trazer uma palavra legal. E para isso nós vamos fazer primeiro a revisão de um verbo que eu já trouxe, mas é um verbo assim bem interessante. Spielen, spielen. Spielen significa tocar um instrumento, brincar ou jogar. Jogar é um esporte, jogar vôlei, jogar basquete, ok? Quem sabe inglês, não necessariamente a gente precisa saber inglês, né? Para estudar alemão, claro que não. Mas quem sabe inglês a gente pode traduzir pelo to play, porque exatamente o to play é o spielen em alemão. Isso porque em português existem traduções diferentes, né? Nós temos 3 traduções, né? Brincar, jogar basquete, vôlei, futebol e também tocar um instrumento. Então, primeiro, antes de eu trazer a palavra com a letra X, que em alemão é X, eu vou trazer aqui o verbo spielen. A pronúncia, o SP, ele fica bem juntinho, spielen. I-E é um I longo. O verbo spielen é um verbo regular. E os verbos regulares são bem simples de serem conjugados. Nós vamos tirar aqui, ó, o EN final, que é o infinitivo, que forma o infinitivo, e na primeira, tudo que vem antes é o radical e a gente repete. Na primeira pessoa do singular, a desinência pessoal é o E, segunda pessoa do singular, ST, terceiras pessoas do singular, T, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. E o tratamento formal, que é o Sie groß, Sie com letra maiúscula, nós vamos formar da mesma forma que com a terminação EN, ok? E a segunda pessoa do plural, ia, que no Rio de Janeiro é vocês, mas é o vós, termina em T, né? Quando o verbo é regular, a terceira pessoa, as terceiras pessoas do singular acabam por serem conjugadas da mesma forma que a segunda pessoa do plural. Então é fácil, né? E agora vamos lá na pronúncia, o verbo spielen, que significa brincar, tocar um instrumento ou jogar, né? Jogar no caso de um esporte, ok? Então, primeira pessoa, ich spiele, du spielst, ele spielt, sie, ela, spielt, es é o neutro, spielt, wir spielen, ihr spielt, sie, plural, eles ou elas, spielen. E o tratamento formal, spielen. Bem, eu agora vou trazer para vocês uma foto da palavra que eu quero apresentar com a letra X, que em alemão é X. É um instrumento musical. Das Saxophon. Das Saxophon. Vocês notaram que eu coloquei com PH. É a escrita mais comum dessa palavra, mas também existe a mesma palavra com a letra F, ao invés de PH, a letra F. Mas notem bem a pronúncia do X. Das Saxophon. Das Saxophon. Esse é o instrumento com o qual nós vamos formar aqui um exemplo, né? Por isso que eu trouxe antes o verbo spielen.
Mas para não dar só um exemplo, né, embora a gente esteja aqui hoje vendo a letra X, que em alemão é X, eu trouxe também mais 2 instrumentos para a gente aprender aqui em alemão e aumentar nosso vocabulário. Violão, violão, die Gitarre, die Gitarre. Notem que a letra G, como nós já aprendemos, tem o som de G, né? G em alemão é G. Por isso eu não preciso do U para fazer o som do G. Então, mais uma vez, Gitarre, die Gitarre. E lembrando também que Gitarre em alemão é violão, ok? E o último instrumento que eu vou trazer, eu trouxe 3, para nós formarmos depois aqui 3 exemplos. Eu trouxe das Klavier. Das Klavier. Das Klavier significa piano. Bem, eu trouxe esses 3 instrumentos, né? Com a ideia de apresentar para vocês a letra X, que é o X, e vou trazer aqui na sequência 3 exemplos. Trouxe para vocês então um exemplo e até trouxe em alemão como se fala exemplo. Das Beispiel. Das Beispiel. É uma palavra que é uma palavra só, né? Mas aqui, ó, no radical tem o Spiel. Então, por isso que eu também quis apresentar, né? EI, a gente vai fazer I, e o IE é um I longo. Então, é interessante também ver a pronúncia do EI e do I longo, ok? EI, by, Spiel, e é um I longo e o L lá em cima. Das Beispiel, que é o exemplo, ok? Então, eu trouxe aqui, olha, vamos ver que eu vou mostrar direitinho as palavrinhas que eu quero trazer para vocês, que é o gern, que eu vou colocar aqui representando por um coração, o lieber, que eu vou representar por 2 corações, e o am liebsten, que eu vou representar por 3 corações. Vou ler a frase e depois venho explicando. Peter spielt gern Gitarre. Peter spielt gern Gitarre. Quando eu tenho essa palavra gern junto a um verbo, isso significa que eu gosto de fazer aquilo. Então, gern não é verbo, não é o verbo gostar. Em alemão existe o verbo gostar. Mas se eu falo ich esse gern Kuchen, eu gosto de comer bolo. Então, o gern é uma palavra que junto ao verbo significa que eu gosto de fazer aquilo. E aí eu tenho a palavra lieber. Lieber, que vem do verbo lieben, que significa que eu prefiro, eu gosto mais. Então, Peter spielt gern Gitarre. Ele gosta de tocar violão. Spielt lieber Klavier. Lieber Klavier. O que eu posso inferir, entender? Que ele prefere piano. Spielt gern Gitarre, aber spielt lieber Klavier. E aí eu venho para a última frase, trazendo am liebsten. Am liebsten é o superlativo, que é o que gosta mais. Entre os 3 instrumentos, saxofone é o que ele gosta mais, né? Dos 3 é o que ele prefere. E aí, eu trouxe aqui a conjunção mais. Até escrevi porque a gente fala mais, mas é o mais sem i, ok? É a conjunção, né?
E essa conjunção é o que nós chamamos em português, nós dizemos, desculpa, em alemão, que ela tem a posição 0, ela não vai interferir na posição do verbo na frase, porque o verbo, ele tem de ficar na posição 2 e o sujeito sempre junto ao verbo, ou na posição 1 ou na 3. Mas eu aqui já tenho o am liebsten na posição 1. Eu comecei com essa locução, am liebsten. Então, o verbo fica na 2 e o sujeito na 3, junto ao verbo. Porque a conjunção aber, em alemão significa mais, né? Aber, ela tem o que a gente chama de posição 0. Vou colocar um zerinho aqui. Então, agora que vocês entenderam tudo, vou ler mais uma vez. Peter spielt gern Gitarre. Spielt lieber Klavier. Aber am liebsten spielt Saxophon. Saxophon. Eu falei muito do X, né? Que é o X, e por isso eu trouxe essa palavra, e por isso, né, nós fizemos essa aula hoje, mas queria lembrar também que vocês não esqueçam que o S em alemão tem som de Z. A próxima aula nós vamos trazer a pronúncia do Z, mas a pronúncia do S é Z em alemão. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar o dia de hoje, que é a antevéspera de Natal, e vou desejar Frohe Weihnachten. Quem não assistiu a última aula, volta lá no último vídeo, porque está escrito lá Frohe Weihnachten. E muito obrigada, vielen Dank, por vocês estarem aqui. E me avisem aqui nos comentários o que vocês estão achando, ok? Vielen Dank. Tschüss.